boa tarde, tudo joinha com vocês, meus amores? Estamos começando mais uma videoaula. Nossa videoaula hoje é de ciências, muito bem. Então vamos lá, mão na massa? As plantas e os animais. Tem um textinho aí, vamos ler. Maria, os seres vivos são mesmo muito interessantes, mas ainda tenho algumas dúvidas. Será que eles se relacionam? Se sim, como isso acontece? A relação entre as plantas e os animais? É verdade, Atena. Como será que os animais e as plantas se relacionam? Será que existe uma interdependência entre eles? Vamos ver então. Aí nós vamos descobrir a relação entre animais e vegetais. Há de fato uma interligação entre plantas e animais, porque uns agem sobre os outros. Um exemplo disso é o lobo-guará. Aí na foto vocês estão vendo o lobo-guará. Olha que bonitinho. O lobo-guará se alimenta principalmente de roedores, pequenos répteis, caules doces, mel, aves e frutas. Entre as frutas, há até mesmo uma espécie muito conhecida como fruta de lobo, da planta chamada lobeira. Depois de comer essas frutas, o lobo-guará elimina em suas fezes as sementes dela. Essas sementes caem no solo e dão origem a plantas da mesma espécie. Elas também servem como adubo para o solo, tornando-o mais fértil. Ou seja, o lobo vai lá na plantinha, come a planta e come a semente junto. Quando ele vai fazer o cocô cai na terra, a terra absorve o cocô e junto com o cocô absorve a semente. Ali o solo começa a se tornar fértil, vai pegando aquela semente e vai germinando outra plantinha. Então nasce de novo outra planta. Com isso, ela nunca vai deixar de existir, porque ela vai nascer, vai dar o fruto, que é a fruta do lobo, o lobo vai comer, depois ele vai eliminar a semente, vai plantar, vai comer e assim vai ficar fazendo eternamente. Então aí tem uma ligação entre o lobo e a planta. Então, aí é uma ligação. Próximo aí. Os animais cumprem um papel muito importante para a sustentação da vida, por meio da reprodução. Quando se reproduzem, ou seja, quando têm filhotes, os animais impedem que suas espécies deixem de existir. Além disso, podemos dizer que a relação dos animais com a natureza é produtiva. Por exemplo, eles constroem abrigos para se proteger do frio e da chuva, e as aves constroem ninhos onde depositam seus ovos e cuidam de seus filhotes até que possam voar. Ou seja, não sei se vocês já viram, quando tem cachorrinho na rua que está com filhotinho, né, a mamãe está grávida, vai ter o filhotinho, ela costuma procurar sempre um buraco. Seja um buraco na terra, seja um buraco no meio de cimento, seja um buraco de madeira. Ela sempre acaba tendo um filhotinho e um buraquinho, tipo uma caverninha. Porque ali vai ser um abrigo para ela. O filhote não vai pegar chuva, o filhote não vai pegar o frio, não vai pegar o vento, não vai pegar o sol. Isso já é um instinto do animal. Então ele procura sempre esse abrigo. Assim como as aves também. Elas vão pegando um pedacinho de madeirinha, um pedacinho, um grãozinho de comidinha, um pedacinho de árvore, para poder formar o seu ninho, né? Onde vai colocar os ovinhos. Depois os ovinhos vão chocar, né? Ela vai ter o filhotinho e vai cuidar até que ele consiga voar. Vai alimentar ele, até ele ficar independente. Os animais também se servem dos vegetais, para que possam ficar juntos e a salvo de predadores. Também sabe escolher qual tipo de planta ou árvore oferece o alimento necessário para sobreviverem, como é o caso dos coelhos. Os coelhos, eles comem cenoura. Cenoura vem da terra. Então, eles sabem que ali é o melhor para eles sobreviverem. A cenoura tem todas as vitaminas, né, necessárias para eles conseguirem sobreviver. Então, isso também é muito interessante. Aí, agora, nós vamos fazer o dever, tá?
coisa que a gente conclui sobre a interação dos animais e das plantas. O que acontece se houver a destruição das plantas? O que acontece com os animais? Eles vão morrer, muito bem. Então, assim, sumiu as plantas, o exemplo do lobo-guará. Se por acaso, enquanto o lobo não vier comer aquela plantinha, alguém passar ali fazendo desmatamento, desmatar a planta, o lobo não vai comer, então não vai ter semente. Então a planta não vai crescer de novo. O que acontece quando o lobo não vai se alimentar? Ele vai morrer de fome. A mesma coisa vai acontecer com os outros animais que precisam da natureza, tá? Então acontecerá um desequilíbrio. Então é importante que os dois fiquem juntos, tanto a natureza quanto o animal, tá joia? Aí agora nós temos, né, nossa relação das informações recebidas e vamos criar o nosso conhecimento. O que isso quer dizer? Temos aí um jornal do objetivo. Então a tia vai ler, depois vocês vão ler de novo, tá? Para poder compreender o que vocês estão lendo. Jornal objetivo. Capivaras invadem as margens da rio. Capivaras invadem as margens da raia da Universidade de São Paulo, a USP. Na foto acima, vemos um grupo de capivaras que adotaram as margens da raia da USP como habitat, ou seja, escolheram esse lugar para viver. Todos que passam por ali podem ver esses roedores se movimentando de um lado para o outro, tranquilamente. Esse cenário tem preocupado os cientistas do meio ambiente, pois eles sabem que muitos animais silvestres estão perdendo parte do seu habitat natural, ou seja, estão perdendo parte do seu ambiente, parte de onde eles vivem. Por isso, eles estão se aproximando dos centros urbanos. Isso indica que está ocorrendo um desequilíbrio no ambiente em que vivem. Eles vivem aonde? Eles vivem no meio rural. Eles vivem na floresta, eles vivem onde tem um matinho, a árvore para poder se alimentar. Quando a gente faz, né, quando eles fazem um desmatamento, eles tacam fogo, eles arrancam tudo, o que vai acontecer com essa família de capivaras? Não vai ter solo, né? Não vai ter comida, não vai ter árvore, não vai ter abrigo, não vai ter nada. Ali vai estar um lugar ruim para elas morarem. Então, o que elas vão fazer? Elas vão se mudar. Então, vão procurar um lugar onde tenha tudo que elas precisam. E acaba sendo no meio da cidade grande, né? No meio urbano. Que aí está no meio de uma faculdade, no meio das pessoas passando. Pode ir para perto onde passa carro. Então, assim, acaba gerando um desconforto, tanto para ela quanto para quem está passando. Aí nós temos agora a situação. Por que os animais silvestres estão invadindo os centros urbanos? Por que isso é um problema? Como impedir que isso aconteça? São 3 perguntas, tá? Que se vocês quiserem responder com 3 respostas, tá joia, não tem problema. Se vocês quiserem fazer um textinho para explicar o que está acontecendo, também pode fazer. Se você quiser fazer um desenho aí no quadrado para explicar o que está acontecendo, também pode fazer. Então, vocês vão explicar o que está acontecendo com as capivaras. Por que elas estão no centro urbano? Por que ela está ali no meio da faculdade? Cadê o ambiente natural dela? O que aconteceu? Vocês vão explicar. Por que isso é um problema? Foi como a tia falou. Por que é um problema? Porque ela está no meio que não é o meio dela. Ela está no meio dos humanos. Ela está perto de carro, perto do trânsito. Pode ser atropelada, pode causar um acidente. E como a gente vai impedir que isso aconteça? Ou seja, como a gente vai impedir que as capivaras saiam do lugar dela e invadam, né, mais ou menos assim, o nosso ambiente? Por que elas estão saindo do lugar dela? Porque não tem árvore, porque está tendo desmatamento, né? Então, como a gente impede? Plantando novas árvores, evitando desmatamento, tendo um controle maior de onde pode ser desmatado, de onde não pode. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né, para evitar que isso não aconteça. Vamos plantar a árvore, vamos fiscalizar, vamos ver o que está acontecendo, tá? Então, ó, recapitulando, vocês podem responder as 3 perguntas separado. Vocês podem responder tudo em uma pergunta só, tá? Fazer um textinho.
Ou vocês podem fazer em forma de desenho. Se for em forma de desenho, o que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar árvores, vocês vão desenhar alguém fiscalizando, tá bom? Do jeito que vocês quiserem responder. Se vocês tiverem dúvida, podem tirar na nossa videoaula, tá? No nosso encontro no Google. E aí a tia colocou o mesmo horário de matemática, mas nosso primeiro encontro é 2h20. Eu vou colocar no grupo para poder lembrar, tá? E vamos fazer igual ontem, às 2h20 nós vamos ficar direto, emendar com matemática até a gente acabar o nosso encontro, tá joia? Um beijo no coração de vocês e até daqui a pouco.